Boa noite, o programa Câmara Debate já está no ar e hoje nós vamos falar sobre o bullying. Os meus convidados são o professor Eduardo Albuquerque, representando o Centro Municipal de Professores, a psicopedagoga e também psicóloga do Notre Dame, Daniela Maciel, as psicólogas Ciomara Benincá, da UPF e Nayana Patias, da IMED. Boa noite então aos convidados, sejam todos muito bem-vindos e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu inicio então o debate perguntando primeiro de tudo, o que é o bullying? Acho que a gente precisa elucidar aos convidados o que trata esse termo. Boa noite, obrigada pelo convite. Na verdade, eu acredito que hoje o termo bullying ele é muito comentado em todos os lugares e ele está muito, de certa forma, batido, né? Tudo acaba sendo bullying. E, na verdade, bullying são atos, é o termo usado para denominar atos repetitivos, intencionais, de agressões físicas ou verbais contra um ou mais sujeitos, de forma bastante repetitiva, né? Então não é um empurrão, um palavrão, um apelido. É quando uma pessoa já começa a sentir muita angústia frente àquela brincadeira, que é brincadeira para aquele sujeito que está fazendo essa brincadeira, mas para quem está recebendo essa brincadeira não é mais legal. Eu sempre digo, né, que quando não é legal para uma pessoa, já não é mais brincadeira. Eu acho que é importante acrescentar a questão dos pares, né? Porque as pessoas pensam que bullying é toda espécie de dano que se causa verbal ou fisicamente, né, a qualquer pessoa, mas não. Professor com aluno não é bullying, é assédio, né? Patrão com empregado não é bullying, é assédio. Então, o bullying deve ser caracterizado como algo que acontece entre os pares, onde um dos envolvidos assume o poder sobre o outro, né? E um poder com o qual não se tem como lidar, né? Porque o outro se torna absolutamente vitimizado diante desse tipo de atitude, que é fato repetitiva, né, que é com a intenção de desmoralizar ou de machucar o outro, né, e acontece inúmeras vezes, repetidas vezes. Né. A popularidade do fenômeno cresceu agora por causa da influência dos meios eletrônicos. A internet acabou alavancando o bullying. Vocês acreditam que sim? Concordam com isso? Acredito, como as colegas falaram, né? O bullying é um comportamento intencional e repetitivo, né? Entre pares. Geralmente nós encontramos dentro da escola ou nos arredores da escola, né? O que dificulta muitas vezes com que os adultos possam observar esses comportamentos. Além disso, muitas vezes os adultos também consideram como brincadeira de criança. Como a Daniela mesma ela mencionou, quando crianças e adolescentes eles estão brincando, todo mundo está se divertindo. Uhum. No bullying não há um divertimento, né? Há geralmente uma vítima inferior, como a senhora falou, né? Tanto por questões físicas, como estatura, ou por não ser tão popular, que está sofrendo uma vitimização que causa dor e sofrimento, né? É muito importante a gente considerar que esses comportamentos eles são repetitivos. E hoje, sim, há uma discussão maior sobre bullying, né? Até algumas pessoas costumam comentar alguns mitos a respeito disso, né? Ai, bullying é brincadeira, isso vai passar ao longo do desenvolvimento, deixa que as crianças se ajeitam, né? Não é brincadeira, bullying é coisa séria. O que a gente sabe hoje, né, a partir dos estudos científicos, é que a partir ali da década de 90 há uma maior preocupação em relação a este fenômeno. E, portanto, a gente começa a estudar mais o bullying e a perceber que ele causa um sofrimento intenso, tanto as vítimas como os agressores e também as testemunhas, né? Que são os diferentes papéis. Relacionado à tua questão das tecnologias, nós temos um fenômeno que a gente chama de cyberbullying, que é o bullying utilizado, né, por meio dessas tecnologias, né? Que muitas vezes facilita com que esses agressores eles consigam fazer as suas vítimas sem serem, sem se conseguir saber quem fez, né? Que é muito e eu acho isso uma questão bem preocupante, porque se espalha que nem pólvora, né? Assim, pega fogo muito conteúdo, rápido. Né? Exatamente. Porque hoje em dia, com um clique, tu pode fazer uma pessoa sofrer muito, né? A gente sabe de situações, né? Com adolescentes, com crianças, onde são expostas algumas situações que realmente tornam a vida dela muito sofrida, né? E hoje em dia a gente sabe, foi para a internet, acaba não se apagando, né? Isso é eterno,
imagem que fica exposta, e a criança, o adolescente sofre bastante com isso. Então eu acho que fica mais claro hoje em dia, né? Acho que é importante trazer à tona essa questão da tecnologia. Ela, assim como todos os outros assuntos, ela visibilizou a questão do bullying. Porque nós temos que concordar que no passado também existia essa mesma agressão, só que a sociedade de 20, 30, 40 anos atrás via de outra forma, como tu bem levantaste, né? Tipificava como algum outro tipo de agressão. Bullying vem da palavra inglesa que é bully, né? Que significa tiranizar. Eu acho que é importante também ressaltar que além da repetição, além da agressão, também existe uma relação de poder. É um se sobrepondo ao outro. E no ambiente escolar, ele é um ambiente propício para que isso aconteça nas relações de crianças e adolescentes. Então, acho que a gente vai poder ter oportunidade agora no programa de aprofundar da importância que é hoje, que assume hoje o professor nesse papel. Como tu também levantaste, vimos no passado, quem sabe, como brincadeiras inocentes. Mas muitas vezes por trás dessa brincadeira inocente, Daniela também colocou muito bem, o que agride talvez não tenha a noção da proporção do que o agredido possa estar sentindo. Só que o adulto da relação somos nós como professores, e essa é a nossa atenção redobrada. Mas eu acho que durante o programa a gente vai poder especificar mais qual é o papel do professor nessa relação, né? Realmente, o bullying é um comportamento que sempre existiu, ele não é novidade, né? Na verdade, ele recebeu essa denominação a partir da década de 70, quando um professor na Inglaterra se deu conta que esse era um jogo de poder diferente de todos os outros que ele conhecia. E aí ele deu essa denominação, né, o bullying, o valentão, e a partir de então se começou a observar mais. Fato, a partir da década de 90 se começou a discutir mais. Porém, essa visibilidade se deu realmente a partir, digamos assim, do meio virtual, que potencializou tudo o que havia de ruim no bullying, né? Por que ele potencializou? Na verdade, como o bullying sempre existiu, antigamente ele era relacionado ao ambiente. Então, eu era bullyingado quando eu ia à escola. Quando eu ia para casa, terminava o bullying. Eu era bullyingado por fulano de tal e os seus parceiros. Quando eu mudasse de escola ou quando eu crescesse, isso terminaria. Porque havia uma localização no espaço e no tempo, né? Então, todo bullying acabava sendo uma brincadeira de criança porque ia terminar. Terminando a escola, terminava o bullying. Hoje em dia, não mais, porque esse tipo de assédio fica, digamos assim, viralizado e eternizado na rede. Outro problema gravíssimo do cyberbullying é que ele acontece por 24 horas. Quando a vítima vai para casa, aí é que ela tem acesso às ofensas, aos xingamentos de gente que ela nem imagina quem seja, né? Então, a principal dificuldade que a gente tem em lidar com o cyberbullying é justamente a falta de limites. E uma outra questão que é gravíssima, né, que as pessoas se sentem à vontade para dizer qualquer coisa porque elas acham que o anonimato as protege. Então, a vítima fica ainda mais vulnerável. Esta é uma situação muito grave com a qual os professores têm que lidar. Algo que vocês trazem, que a gente quer lançar aqui para o debate é o que leva o autor do bullying a praticá-lo? Realmente é o poder? É a popularidade? O que é? Me permite, eu acho que o bullying ele é um problema extremamente complexo. Para quem está na sala de aula e para quem psicólogas, né, a Daniela coordena uma grande escola aqui da cidade e sabe bem como é complexo, muitas vezes como ele é sutil nas relações do dia a dia da sala de aula, mas eu na minha concepção e na minha visão de professor, eu vejo que ele esconde um fato mais grave, que é a questão do preconceito. Toda pessoa que pratica, todo aluno, toda criança que pratica o bullying, ele faz em cima de um preconceito que ele viu e está repetindo. Porque você não faz bullying contra o cara mais atlético da escola. Você não faz bullying com a guria mais bonita da escola. É o mais feio, é o mais gordinho, às vezes é o negro, às vezes é o gay, às vezes é isso. Nós temos que, a escola urgentemente tem que repensar a maneira como trata essa questão, porque ela esconde sim preconceitos que obviamente não são inatos da criança, ou seja, elas copiam de alguém,
e possivelmente do ambiente familiar, e isso é muito grave, porque à medida que nós não trabalhamos nessa perspectiva, nós estamos tentando resolver um problema de uma complexidade muito grande, atacando basicamente consequências, e não vendo a causa, que é, sim, na minha percepção, a ideia do preconceito que existe por trás da agressão. Outra ideia que eu penso, assim, que é algo que hoje em dia prejudica bastante os relacionamentos dentro de uma escola, é a fragilidade emocional que eu sinto nos adolescentes e nas crianças por não saberem lidar com frustrações também. Isso me preocupa bastante, né? Porque existe uma fragilidade para lidar com o não, porque o pai e a mãe muitas vezes potencializam todas as qualidades que essa criança tem, e isso é bom, mas às vezes é um exagero, né? Ela é sempre a princesa, ela é sempre a linda, ela é sempre a primeira, ela é a mais bonita, e no momento que um coleguinha diz qualquer coisa contrária a isso, eu sinto uma fragilidade muitas vezes assim nessa criança, especialmente nos adolescentes, que não conseguem lidar com frustrações. Nem todo mundo tem o corpo perfeito. E o que é o corpo perfeito, né? A gente tem trabalhado bastante isso, pensado o que é perfeição. A perfeição, o professor falou dos preconceitos, eu concordo plenamente, né? A gente nunca vai ver, dificilmente vai ver o bullying com a menina mais bonita do colégio, né? Sempre é com uma pessoa mais frágil. E geralmente os valentões, né, os autores do bullying, a gente vai investigar, eles também são algumas vítimas de violência, né? Às vezes dentro de casa mesmo, né? Também são pessoas que precisam de um olhar e de uma atenção. Mas me preocupa a fragilidade emocional que os nossos adolescentes estão. Não é qualquer coisa que é bullying. Existem situações, sim, que são bullying e que a gente tem que ficar muito atento. Mas qualquer palavra hoje em dia derruba. Nós precisamos fortalecer essa geração. Essa geração precisa ser mais forte para lidar com as frustrações. Estudando um pouquinho este fenômeno do bullying e de quem pratica o bullying, né? Se nós formos levar em conta o bullying praticado na internet, o cyberbullying, né? Nós vemos que os odiadores, os haters, que são aqueles que praticam bullying contra todo mundo como se fossem franco-atiradores, né? Então eles odeiam alguém, eu odeio a Anitta, eu odeio Justin Bieber, eu odeio qualquer coisa, né? São pessoas que procuram visibilidade, né? São pessoas que se sentem tão fragilizadas, né? Tão invisíveis, que elas conseguem essa visibilidade por meio da agressividade, por meio do ataque. Muitas vezes isso acontece também no ambiente escolar, né? Se trata de adolescentes ou de crianças emocionalmente muito frágeis e que procuram a visibilidade, a aceitação do grupo, promovendo o bullying contra o outro. Até porque, enquanto todo mundo estiver olhando o defeito do outro, não vai olhar para o meu defeito. Né? E assim se promove o bullying e as pessoas vão aderindo. Né? Uma pesquisa realizada no Brasil mostra que pelo menos 20% dos estudantes admite já ter sido passivo diante de atitudes de bullying, já ter cometido bullying, embora promovido por outras pessoas, aderiu ao bullying. Isso é muito grave, é muita gente, e significa que está a serviço de uma necessidade emocional que é típica do jovem, porém expressa de uma maneira totalmente inadequada. As pessoas mais retraídas ou mais tímidas, com baixa estima, são os principais alvos, então, do bullying? Certamente, até porque existe uma característica de caráter estético que é visível, que todo mundo vê, né? Então ele é o quatro-olho, ou ele é o gordinho, ou ele é o magrelo, né? Ou ele tem um cabelo feio. Fica muito mais fácil, porque está ali para qualquer pessoa ver, é inquestionável o defeito do outro, né? Mas o que a gente vê aí é uma política de intolerância, né? Na qual certamente a escola, obviamente a família também, tem que intervir. Nisso que tu está trazendo, eu li uma pesquisa na Suécia, que nós temos como referência como país civilizado, e lá eles têm sérios problemas com bullying. E nessa entrevista, 30 e poucos % dos entrevistados, talvez até mais, relataram o porquê que eles praticavam bullying, justamente porque o outro era diferente, que é o que tu estás falando, a questão da tolerância. Eles não admitiam que o outro fosse calado, que não vestisse as mesmas grifes, que não praticasse os mesmos esportes, que tivesse preferências diversas. Então essa questão da intolerância eu agrego na problemática do bullying como seríssima, né? Porque nós temos dificuldade, a nossa sociedade parece que atualmente
ela retrocedeu no aspecto tolerância, né? A gente tem, eu particularmente me sinto muito assustado com o que vem acontecendo com a nossa sociedade, não só em termos de escola, mas a sociedade como um todo, onde cada vez mais nós temos, você faz uma postagem e, como tu disse, os haters muitas vezes superam os likers, né? Exato. Então nós temos aí um sério problema de intolerância, mas dentro do meio social, que óbvio reverbera no meio escolar. Acho que é bem importante que vocês estão falando sobre os papéis também, né? Nós temos que ter muito cuidado porque às vezes a gente olha muito para os agressores e também para as vítimas, mas tem outro papel que é muito importante, que são aquelas pessoas que ficam como espectadores ou como testemunhas, né? Essas pessoas, quando elas dão risada ou quando elas não fazem nada, elas estão legitimando essa violência. Porque o bullying é uma violência muito séria. Então, deixar muito claro, quando a gente tem uma cultura na escola de que a gente não permite qualquer tipo de violência, a gente consegue, pelo menos, diminuir a chance de ocorrência do bullying. Então, é muito importante que não só os professores, mas toda a comunidade que faz parte dessa escola, os pais, os gestores, enfim, que eles deixem muito claro que bullying na escola não é admitido, né? Que bullying é uma violência e que dentro dessa escola, quando isso ocorre, a gente tem que ser sinalizado, né? E que quando a gente for sinalizado, a gente faça alguma coisa com isso, né? Que a gente escute a vítima, que a gente escute o agressor, porque há um sofrimento em jogo. O agressor, ele agride, mas ele não agride simplesmente por agredir, né? Geralmente é uma pessoa que ou sofre um tipo de violência em casa e repete comportamentos, aí a gente chama os pais e a gente identifica isso. No caso de identificar que os pais também são promotores de violência, nós temos que fazer uma notificação ao Conselho Tutelar, ou seja, isso é muito sério, né? Neste caso, nós não podemos contar com esses pais e aí a gente pode, de repente, até fazer o encaminhamento. Então, é muito importante que a gente se dê conta, assim, do nosso papel enquanto profissional, enquanto professores, que todos os autores, né, que estão dentro deste fenômeno, eles precisam de um olhar, de uma escuta e de um cuidado. A outra questão é que a gente tem um projeto de lei, não. A gente já tem uma lei, né, que é uma lei de prevenção, né, contra o bullying. Então, eu não sei quando que as escolas vão começar, até não sei como é que está em Passo Fundo, porque eu não sou daqui, mas é muito importante que a gente comece a fazer programas mesmo de prevenção primária, né, quando as coisas não aconteceram ainda, que a gente possa fomentar essas discussões, né. Eu tenho a impressão, assim, que esse trabalho de prevenção é essencial, né. Na nossa escola a gente tem um projeto que se chama Projeto Ser, que trabalha valores, né? Então, desde pequenos a gente já vai trabalhando valores como tolerância, né, que o professor falou, o amor, o respeito, a paz, né? E são passados em todas as turmas, se conversando sobre esse assunto, se debatendo, né? Podendo escrever textos, fazer reflexões, dinâmicas que façam eles pensarem sobre os valores. Porque às vezes a gente bate só no negativo, às vezes acaba estimulando muita coisa. E eu penso que quanto mais a gente trabalhar valores e princípios, que eu acho que é o que a nossa sociedade está carente, né? Respeito e tolerância é algo que, por exemplo, quando eu era pequena, olhar para um professor era uma admiração, né? Um carinho. Hoje em dia a gente percebe que há um desrespeito, que não é uma figura de autoridade, uma figura importante, né? Que não é mais cultuado esse valor. Então isso me preocupa bastante, né? Nadar contra a maré. Eu sinto que as escolas hoje têm que nadar contra a maré, né? Contra o preconceito, contra a intolerância, contra, às vezes, valores que as famílias impõem para as crianças e muitas vezes autorizam. E é muito difícil a gente lutar contra uma lei de um pai e de uma mãe. Né? Muitas vezes eles dizem, eu bati porque meu pai deixou, ele me autorizou. E isso é sério. Então eu acho que realmente tem que ser feitas ações com as famílias, também não só com os professores, mas toda a comunidade escolar deve estar envolvida, né? E no momento em que visto a situação de bullying, né, a gente tenta agir no momento, assim, na hora. Veio a situação, já se chama, já se conversa com a família também, já se faz registros, né, para que essa pessoa entenda que não é permitido na escola. E eu acho que todas as escolas de Passo Fundo estão trabalhando nesse sentido, porque realmente é um problema que nos preocupa.
Nós na UPF, no curso de Psicologia, nós temos um projeto que é o CEPAV, Clínica de Estudos, Prevenção e Acompanhamento à Violência, em que a gente trabalha justamente a prevenção do bullying, né? Tanto em escolas de Passo Fundo como de toda a região. E uma questão que a gente prioriza é o seguinte, de que cada jovem, seja criança, adolescente, possa vivenciar os dois lados. Então a gente faz dinâmicas de grupo no sentido de que ele se sinta, por vezes, no papel daquele que sofre o bullying e por vezes no papel daquele que pratica o bullying e mesmo do espectador. E aí a gente tenta desconstruir o bullying, porque muitas vezes a gente trabalha junto aos alunos com a melhor das intenções e acaba ficando num conceito fechado que ele não entende muito bem. Ele sabe que é proibido a prática do bullying, mas ele não sabe direito o que é bullying, ele sabe que é proibido. E isso acaba não prevenindo, porque se torna um tabu, né? Eu sei que eu não posso praticar violência, mas afinal, o que é violência mesmo? Né? E às vezes a gente não parte desses conceitos básicos. Então, me parece importante, né, a gente trabalhar junto aos professores, junto às famílias, a questão do relacionamento empático. No momento em que eu tiver empatia, eu vou entender como o outro se sente, tanto o agressor quanto o agredido, e mesmo o espectador. Né? E também entender que este é um fenômeno humano, que é natural que eles tenham vontade de fazer isso e a partir da compreensão dessa necessidade, a gente prevenir para que não aconteça. Porque me parece que no momento em que a gente estabelecer a lei, é preciso que ela tenha um significado. Né? E isso é muito importante para a questão da prevenção. A gente vai seguir o debate, então, no próximo bloco. O assunto está rendendo bastante e o debate, então, segue sobre o bullying daqui a pouquinho, logo após o bloco de intervalos. Não saia daí. Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre bullying. Os meus convidados são o professor Eduardo Albuquerque, do CMP, as psicólogas Ciomara Benincá, da UPF, e Nayana Patias, da IMED, e também a psicopedagoga Daniela Maciel, do Notre Dame. Eu coloco aqui então uma pesquisa para a gente iniciar o debate neste segundo bloco da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que revela que 41% das vítimas nunca procuraram ajuda ou falaram sobre o problema mesmo com os colegas. Por que isso acontece? Então, isso é um problema muito recorrente, né? E nós temos que refletir sobre, né? Muitas vítimas, elas não revelam por medo, porque muitas vezes elas são reprimidas, elas sofrem ameaça constante dos agressores. E, por outro lado, alguns, quando tentam revelar, os adultos costumam dizer: não dá bola, tu não é feia assim como estão dizendo, tu não é gordinha assim como estão dizendo, não dá bola, tu é bonita. Então, é muito importante que professores, nós, educadores, profissionais, a gente não desvalide esse sentimento da criança, né? Quando a criança ela vem relatar para quem ela confia. Geralmente um professor, a psicóloga da escola. Então ela está relatando porque realmente ela está em grande sofrimento. Então quando essa criança relatar, o que é difícil, né? Muitas vezes ela vai revelar já numa terceira, quarta tentativa, porque alguém não escutou ela. É importante que a gente escute ela e que a gente escute de uma maneira que a gente entenda o que ela está passando, que a gente não invalide aquele sofrimento, né? Mas que a gente compreenda. Isso. Eu acho que é importante, complementando o que tu traz, a função e a importância do adulto nessa relação. E como a gente está falando de bullying, e a escola é um dos ambientes onde se tem, onde ocorre essa questão, a importância do professor nessa relação. Eu sempre digo, a escola de aula, quando você está na frente de 30, 40 alunos por 4 horas, é um ambiente que tem tudo para dar errado, né? Porque tu tem ali 40 pessoas diferentes, sabe-se lá o que aconteceu na noite anterior com aquelas pessoas, e se tu como professor não conseguir manter uma relação de respeito e de seriedade, eu não estou dizendo aqui que você precisa ser aquele professor carrancudo, não, nada disso. Mas tu tens limites também. Eu estive lendo também com relação existe uma caracterização do bullying do professor em relação ao aluno. Eu acho que já sai da esfera do bullying por ser uma relação de diferentes,
Mas isso existe, está caracterizado. Mas nessa questão das pessoas não relatarem, é importante que a gente tenha primeiro, eu fazer o uso de uma palavra de senso comum da internet que eu li esses dias, que diz o seguinte, assim, tu presta sempre atenção no que eu não digo. O cara que sofre a agressão, como qualquer ser humano, ele tem dificuldades para se abrir com alguém. E dificilmente ele vai conseguir fazer esse processo. Então nós, como adultos, como preparados para estar na sala de aula, nós temos que ter essa percepção. Porque ele dá sinais. Tu como pai, como mãe, tu tem que ter essa atenção. Se tu tem um pouco de carinho pelo teu filho, tu é obrigado a perceber porque ele dá sinais. E a gente tem até uma relação de sinais, né? A criança passa a perder o sono, tem problemas urinários durante a noite, emagrecimento, depressão. Ora, isso aí não é comum. Então, tu como pai, tu como professor, tu tens a obrigação de fazer a intermediação e estar um passo adiante. Porque a atitude tão somente reativa, tu vai trabalhar só com as consequências. É quando daí o problema já estourou. Como profissional, tu tem que ser o proativo dessa relação, né? Com certeza. Mas essa questão da vítima não procurar ajuda, também tem outros fatores envolvidos, né? Primeiro, parece assim que quanto mais mexer, mais chamar a atenção, mais pessoas souberem do que está acontecendo, pior vai ficar. Então ela não conta porque ela não quer chamar a atenção. Segundo, a pessoa que é vítima, ela passa a acreditar que ela tem alguma culpa nisso. Ela passa a acreditar que ela contribuiu de alguma maneira para que isso acontecesse. Então ela não conta, né, e tenta lidar sozinha com essa situação, porque ela acha que ela originou esta agressão de alguma maneira, né? Já se trata de alguém cuja autoestima parece muito abalada. Em terceiro lugar, porque às vezes os adultos, na tentativa de lidar com a situação, acabam vulnerabilizando mais, porque superprotegem. E aí colocam aquele jovem numa situação infantilizada, quase às vias do ridículo, né? Então eles preferem que os adultos não saibam, porque assim eles acham, né, de uma forma inadvertida, que estão resgatando um pouquinho da própria dignidade, do tipo, eu posso lidar sozinho com este problema. Só que ele não pode. Ele não pode, né? As consequências são funestas para esse jovem. Só que ele acha que muitas vezes os adultos não vão compreendê-lo, de fato. Ele vai contar e o adulto vai dizer, ai, não dá bola. Só que o sofrimento já está instalado, né? Quer dizer, se ele fosse capaz de não dar bola, né, ele não estaria vindo pedir ajuda. E a gente deve prevenir que chegue a um nível de sofrimento insuportável. A gente tem o caso de muitos adolescentes que buscam até o suicídio. É óbvio que não foi só o bullying que provocou o suicídio, isso é óbvio. Como não é o bullying que provoca uma atitude de sair matando os colegas de aula, né, à mão armada porque sofria bullying. Ninguém faz isto porque sofre bullying, mas se trata de uma estrutura psíquica já complicada, de uma estrutura psíquica que a gente diria capenga, né, que se vê diante de uma situação insuportável e assume comportamentos incontroláveis. E aí entra o que eu falei da incapacidade de lidar com frustrações, né? Exatamente. São coisas que já são previstas, né? É uma criança que não tolera se frustrar, que não sabe perder, que muitas vezes usa da agressividade para se sobrepor sobre o outro, né? Exato. Então isso me preocupa, né? Eu não saber, é engraçado que foi falado muito desse caso lá de Goiânia, né? E realmente é assustador, né? Eu enquanto educadora, acredito que todos aqui ficaram muito fragilizados, né? Eu me coloco no lugar daquela coordenadora que fez a intervenção, eu fiquei muito sensibilizada e eu não teria dúvida de fazer a mesma coisa por qualquer aluno nosso, né? Pelo carinho que a gente sente por eles e pela relação que a gente cria com os estudantes. Mas é uma situação realmente bastante delicada, onde não foi o bullying foi a gota d'água. E eu nem sei se foi bullying, porque os adolescentes falam quando alguém não está cheiroso. Eles não têm freio, às vezes eu fico pensando que há uma imaturidade também mental, né, cerebral do adolescente, eles não conseguem parar, eles falam. Filtro, né? Exatamente, infelizmente. E se uma pessoa está mal cheirosa por vários dias, eles vão falar.
né? Não foi isso que motivou, eu acredito, que essa situação, né? Não estou analisando como uma psicóloga, mas uma situação que a gente está vendo circular na internet, em meio de comunicação. Não foi simples assim, né? Não, eu acho que realmente existia algo mais grave, né? E como isso gera um debate na sociedade que às vezes coloca tudo no bullying, né? E a gente precisa fortalecer esses adolescentes para lidarem com as frustrações, né? Nessa questão de Goiânia, eu acho que é importante que tu traz à tona a questão da simplificação dos problemas complexos, né? E essa questão desse caso em específico e vários outros, aquele aluno lá do Realengo, nós tivemos nos Estados Unidos, semanalmente, um aluno entra numa escola lá e atira para todo lado. Tivemos aquele caso emblemático nos Estados Unidos, que o Columbine, né, que foi um divisor de águas na relação do bullying. Mas essa questão, ela não pode ser tratada de uma forma simplista como foi feita nas redes sociais. Primeiro, que é a razão do bullying. Acho que tem mais coisas por aí como tu levantaste. Segundo, também se aproveitar desse momento para trazer à tona a discussão do porte de armas, porque os pais eram policiais, também é tratar o assunto de uma forma irresponsável. Eu acho que nesse caso em específico, eu acho que há um olhar, se deve lançar um olhar para as relações familiares. E talvez como a família resolva questões e como essa família passou para o seu filho de como se deve resolver questões. Então talvez por aí nós possamos começar a ter uma luz sobre casos como esse, né, que obviamente agora serão investigados a fundo, mas eu vejo que a relação, ela se encontra, o foco é a questão, a família, como ela lida com essas questões, de como vocês disseram, de tratar com as frustrações, porque não é motivo. Se fosse por isso, eu acho que todos nós aqui ou teríamos nos suicidado ou teríamos praticado um ato, porque na nossa vida escolar nós tivemos problemas, né? E a gente sabe que é relativamente normal. Não é normal uma reação tão desproporcional no sentido de matar alguém ou de suicidar, né? Eu estava acompanhando ontem até para ver o programa, tem uma música, né, do Jeremy, que é do Ed Vedder, do Pearl Jam. Ele relata um caso de um menino nos Estados Unidos, ao invés de matar, ele chegou na frente da turma e se suicidou, na frente de todos. Então são atitudes extremas que, como tu disse, tem algo mais do que simplesmente a questão do bullying. Mas eu acho que tu falou uma coisa essencial, Eduardo, que é o olhar dessa família, né? Eu sou mãe também e a gente sabe quando o filho não está bem, né? E às vezes a gente não percebe ao fundo, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas é função da família investigar, cutucar, ficar em cima, ir na escola, perguntar, né? É normal a gente perceber quando um filho não está bem, né? E procurar ajudar da melhor maneira possível. Esse olhar, assim como do professor na sala de aula. Exato. Né? Como é bom a gente ouvir de um professor, olha, dá uma olhadinha lá no fulaninho que eu acho que ele não está legal. Como isso faz diferença na vida desse estudante? Porque a escola é o primeiro lugar de fracasso ou sucesso de uma pessoa. E esse olhar vai fazer diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Então, que importante a sensibilidade, a empatia, né? Que no final do outro bloco eu ia falar sobre isso. Como é importante essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? E como está faltando nessa geração. Aprender a ser empático, né? É como se fosse um treino, a gente tem que treinar ele para essas habilidades, né? Com dinâmicas, com trabalhos, com textos, com realmente situações vivenciais, né? Desde os mais pequenininhos até os maiores, para que eles possam se colocar no lugar do outro. Isso faz toda a diferença. Da frustração, né? Concordo plenamente. O que a gente vê, tanto no caso deste menino que matou os colegas, quanto no caso do suicídio, é uma incapacidade de lidar com a raiva. Né? No caso do suicídio, a raiva para dentro, eu volto contra mim mesmo. No caso do matador, é a raiva para fora. Mas nos dois casos, a gente vê dois jovens em extremo sofrimento psíquico, sem saber o que fazer com seus sentimentos. Né? Me parece assim, que nós vamos ter que aprender a ensinar as nossas crianças e nossos jovens a questão do autoconhecimento, do autoconceito, de identificar o que está sentindo e principalmente o que fazer com isso que eu estou sentindo. Agora, o que é pior? É o bullying com agressão física ou o bullying com agressão moral?
Os dois são terríveis, né? Porque Sim. por trás de uma agressão física ficam as feridas morais para sempre, né? Acredito que o pior não é nenhum nem outro, né? Mas o pior é a incapacidade dos adultos de resgatarem esta vítima, seja vítima de uma violência moral, seja vítima de uma violência física. E muitas vezes o que a gente vê são adultos dando dicas completamente inadequadas, do tipo, vai lá e bate também, né? Revida, mostra quem manda, mostra que você também é valentão. E isso acaba criando uma guerra escolar de difícil dimensão, né, de difícil controle, sem contar que dá uma ideia para esse jovem de que na vida é assim, quem pode mais chora menos. E aí nós vemos um adulto sem saber lidar com as suas frustrações, com os seus problemas. Na verdade, né, Silmara, como tu disseste, dá a ideia de que com a violência a gente resolve qualquer coisa, Exato. né? Então, eu gostaria de resgatar a ideia que vocês estavam comentando sobre o adolescente, né, que atirou nos seus colegas. Eu li recentemente uma pesquisa de um psicólogo norte-americano que ele avaliou 37 relatórios judiciais de 37 atentados às escolas, né, de 37 adolescentes que atiraram contra os seus colegas, contra professores. E aí ele questionava, assim, era possível prever as situações? Eles sofreram bullying e por isso que eles atiraram? O que ele conclui, assim, né? Que muitos dos adolescentes, eles realmente tinham problemas familiares, ou famílias super negligentes, ou famílias que usavam a violência como uma forma de educar. Além disso, eles davam indícios de que estavam com problemas, né? Muitos tinham transtorno depressivo, transtorno desafiador opositivo, que é isso que a Silmara fala, né? O colocar para fora. Outros tendem mais a colocar para dentro, que são mais sintomas de depressão e de ansiedade. Então, no fundo, o que ele conclui é que nem todos os atiradores escolares das escolas, né, dos Estados Unidos, eles tiveram situações de bullying. Alguns sim, mas não é correto a gente afirmar que o bullying ocasionou a situação do fato de matar outras pessoas. Então é isso que eu concordo com quando vocês falam, né, o Eduardo fala, que é um conjunto de situações que levam o adolescente a fazer isso que o adolescente de Goiânia fez, né? É claro que o bullying influencia, óbvio, né? Ele traz sofrimento. Mas é muito simplista a ideia de dizer foi bullying ou não foi bullying. Até porque, que a gente viu nas redes sociais, né? Um pessoal dizendo não foi bullying e aí dando, né, quase que um diagnóstico, e o outro foi bullying por isso e aquilo. É muito simplista. Nós, na psicologia, nada é uma relação de causa e efeito. E nós não temos dados suficientes para afirmar que foi ou que não foi. Nós sabemos que um conjunto de fatores de risco, tanto familiares como individuais e também escolares, né, do ambiente, faz com que o adolescente cometa um ato brutal, né? Mas não é simplista. E eu penso, né? que aí entra uma situação bem importante. Por que a gente valoriza tanto a saúde física e não valoriza a saúde mental, né? Quantas vezes a gente é acionado a pensar sobre a nossa saúde mental e não se pensa, né? Quantos problemas teriam sido, de repente, evitados por aquele senhor lá que tacou fogo na creche, né? Que coisa horrível, que coisa triste, que deprimente, mas que falta de tratamento de saúde mental essa pessoa teve também. É um horror, né? É uma tragédia, assim como esse adolescente também. E às vezes é sinalizado, né? Às vezes a escola sinaliza, olha, precisa de ajuda. Está precisando de um atendimento, nós precisamos de vocês, pais, nós precisamos de vocês, professores do nosso lado, precisamos ajudar essa criança, né? Mas a saúde mental fica num plano secundário. A gente sabe que o nosso país tem muitos problemas, mas é algo que me preocupa, né? Porque quando uma perna está quebrada, é claro, né? Assim, um exemplo bem assim, exacerbado, mas a gente corre para um hospital e às vezes o emocional está quebrado. E aí acontecem coisas muito ruins e a gente não dá valor para isso. Mas o que tu está trazendo, eu acho que é fundamental para essa discussão. Eu sempre faço a análise de que o bullying ou o agressor, o ato dele não se cessa no momento que ele sai da adolescência. E aí tem uma relação muito importante que a gente às vezes não dá a devida atenção.
o quanto é importante perceber isso enquanto no meio escolar, que é a oportunidade que tu tem de fazer a intermediação, porque é ilusão achar que terminou a adolescência, ele passa a não ser mais um agressor. Não, possivelmente, não estou dizendo isso com nenhuma base científica, mas me parece que seja isso. É possível que esse jovem, esse adolescente que praticou bullying, lá na frente ele seja o chefe que assedia. Pode ser aquele professor autoritário que não respeita o seu aluno. Pode ser qualquer um outro profissional que se corrompe ou é corrompido. Então essa relação, essa questão, e aí que entra a importância da escola. Escola como instituição, os professores e as coordenações pedagógicas. Eu trabalho numa rede municipal que infelizmente ainda ela não consegue contemplar essa questão. Nós temos escolas, por exemplo, com 400 alunos, e nós não temos uma psicóloga. E veja que 400 alunos é um universo bem grande para se lidar. Então nós temos que, e concordo contigo, né? Nosso país ele tem que avançar rapidamente nessa questão da estrutura das escolas, dar o suporte não só para o aluno, mas também para o profissional que está trabalhando com esse aluno, porque a gente sente essa carência também de nós, professores. Muitas vezes estamos tão fragilizados que não conseguimos fazer essa intervenção que vocês falaram, a intervenção no ato, porque essa intervenção é fundamental. No momento que tu deixa para depois, possivelmente ela não vai acontecer com a mesma eficiência que ela teria acontecido se tu consegue intervir naquele momento. E às vezes tu como professor está muito fragilizado, por várias questões que não vem ao caso agora, mas tu te encontra num momento de fragilização que tu não tem força suficiente para detectar. Tu viu que aquilo ali foi um problema sério. Mas vamos deixar passar. E às vezes nem viu, né? Porque a Exato. gente vive, digamos assim, numa cultura, né? De atender aquilo que é mais urgente. E o que é mais urgente? O aluno que incomoda. Aquele que não incomoda, fulano é um amor, ele não incomoda. Mas justamente aí é o problema, né? Ele está numa idade em que ele deveria conversar, ele não deveria ficar quieto na classe, ele deveria bagunçar e ele não faz nada disso. Não, ele é um amor, ele não incomoda. Mas por quê? O professor também está muito solitário. Sim, o professor também precisa ser olhado. E quando a gente fala em saúde mental, a gente fala da saúde mental também do staff da escola, né? Quer dizer, o professor, os funcionários, porque se ele é um agente de saúde mental, ele também tem que ser cuidado, né? Mas o que a gente vê é que mesmo nas instituições particulares, pouco efetivo para cuidar de uma população tão grande. Né? Se tem escolas que não têm psicólogos, e são muitas, a grande maioria, né? Muitas vezes um psicólogo sozinho também não consegue trabalhar da forma como ele gostaria, né? Porque nós precisamos de uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, né? De uma equipe de pessoas que possa cuidar destes professores para que eles se sintam instrumentalizados para atuar junto a esses jovens. Né? De forma nenhuma eu culpo os professores, porque acho que eles também são vítimas, né? E muitas vezes se coloca uma responsabilidade neles, sendo que eles muitas vezes não têm necessidades básicas de trabalho atendidas, né? Concordo que as famílias estão também fragilizadas, perderam muito das suas referências, né? Até a geração dos meus pais se colocava em prática as regras familiares sem questionar. Eu vou educar os meus filhos como os meus pais me educaram. Isto era ponto pacífico. Hoje em dia não vale mais. Mas então o que vale? Ainda não sabemos. Estamos construindo novas regras, mas não temos ainda. Então as famílias ficam sem referência. As famílias também estão vitimizadas, né? Nós vemos aí uma complexidade muito maior do que o bullying. O bullying é um sintoma, né? O bullying é um sintoma, a violência é um sintoma, né? Vejo que aí nós teríamos assunto para debater pelo menos uns 3 dias, né? Sem dúvida. Infelizmente o tempo está mandando a gente embora, vou ter que encerrar o debate, mas antes eu quero agradecer então aos meus convidados, o professor Eduardo Albuquerque, também as psicólogas Silmara Benincai, Nayana Patias e a psicopedagoga Daniela Maciel.
Obrigada mais uma vez, uma ótima noite. E obrigada também a você que continua acompanhando o nosso Câmara Debate. Logo depois do intervalo nós temos mais programação. Fique aqui no canal 16.